Bom, aqui desse lado, né, eu tenho as opções para adicionar pergunta, importar perguntas, adicionar título, adicionar imagem, adicionar um vídeo e adicionar sessão. Nesse momento eu vou adicionar um título. Vou selecionar essa primeira parte aqui e aí eu adiciono um título porque ele vai ser adicionado logo depois. Nesse título aqui eu vou colocar dados do estudante. Eu faço isso aqui no questionário ou em qualquer outro tipo de formulário quando eu tenho várias etapas nele. Então aqui a primeira etapa vai ser identificar o estudante. Então ele vai colocar o nome dele, já está aqui. Uma segunda pergunta vai ser o que? Vai ser a turma. Então eu vou lá para o meu documento de Word. Aqui eu tenho as turmas A, B, C e D como exemplo. Então eu coloco turma. E eles vão escolher, vão clicar na turma que eles fazem parte. Então eu dei Ctrl V no primeiro, vocês percebem que ó, a cada linha do documento, então a cada linha do documento aqui, quando eu copio aqui, ó, o próprio formulário ele já reconhece que cada linha é uma alternativa, ou cada parágrafo é uma alternativa, como vocês podem ver que ele criou aqui. Então vamos visualizar aqui, para vocês entenderem como é que já está nosso formulário. Eu tenho o título, né? Eu tenho o cabeçalho aqui, tenho um título que eu criei e tenho o nome e a turma. Estas são as perguntas que eu já fiz. Vamos visualizar como é que fica. Então aqui eu tenho dados do estudante. Então aqui, nome do estudante, ele escolhe, e a turma dele. E aí, clique em enviar, a informação vai para o professor. Ok? Então aqui é só uma parcial de como está ficando o nosso questionário. Vamos sair aqui e vamos voltar para a edição. Bom, dados do estudante, é só isso que eu quero, nome e turma, certo? Eu ainda vou fazer um outro título, por quê? Porque eu dividi minha avaliação em duas etapas. Uma que fala de ciências humanas e suas tecnologias, e outra que fala de ciências naturais, matemática e suas tecnologias. Isso aqui é título de exemplo, certo? Então já fiz a primeira parte, que é essa aqui, e agora nós vamos para a segunda parte. Então aqui depois de turma eu vou criar um novo título e eu vou copiar esse título aqui, Ctrl C e Ctrl V. Aqui é apenas o título. Em pergunta, agora eu vou começar a fazer as questões. Eu volto para o meu documento de Word. Aqui a questão 1, eu vou copiar só a questão 1. Ctrl C. Pergunta. Ctrl V. Aqui eu tenho minha pergunta já elaborada. Agora vamos para as respostas. A resposta é de múltipla escolha porque só tem uma correta. Então eu venho aqui eu tenho as respostas.
cada alternativa é um parágrafo, eu posso copiar tudo de uma vez só. Esse que está em amarelo aqui é o que já está marcado como correto, certo? É só para eu não me perder, que isso aí eu vou usar depois. Ctrl V. Então, minha primeira questão já está elaborada, ok? Vamos para a segunda. Bom, nessa segunda pergunta aqui, agora eu vou adicionar uma imagem à pergunta. Eu tenho ela aqui no Word, que é a questão 2. Ctrl C. Aí Ctrl V. E agora vou em busca das respostas, das alternativas. Aí eu seleciono aqui, Ctrl C também as alternativas. E na primeira opção das alternativas eu coloco Ctrl V, porque ela também é objetiva. É para escolher apenas uma resposta. Então aqui, para ilustrar melhor a questão, né, que é sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia, como ciência, assinale o que for correto. Então aqui eu vou colocar, eu já baixei a imagem, uma imagem representativa sobre a Revolução Industrial, e eu vou colocar como imagem para ilustrar a minha pergunta. Eu clico no local aqui de imagem, vou procurar no meu computador. Então você vai até a sua pasta de documentos, onde você coloca os documentos. No caso, eu criei uma pastinha antes, certo? Onde essa pastinha estão imagens, textos, tudo que eu preciso para me ajudar a criar esse formulário. Tutoriais, formulários. Essa imagem aqui que eu quero colocar. Ele vai carregar. E aqui eu tenho a questão com a imagem. E aí, para você ver como fica, né, a gente vai visualizar. Então aqui eu tenho dados do estudante, nome, turma. Aí aqui já tenho ciências humanas e suas tecnologias. A questão 1, que aqui ele já pode responder. E a questão 2 com a imagem adicionada. Olha como fica aí, ó. Sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência, assinale que for correto. Então aqui eu tenho uma imagem que retrata o momento da Revolução Industrial e aqui as alternativas que estão associadas a esse contexto e que o aluno vai responder. Eu fechei aqui para voltar e continuar com as minhas questões. Então vamos montar mais outra questão. Para isso eu vou de novo para o documento do Word. Então eu copio a questão, Ctrl C, vou no formulário, Ctrl V. Na opção, eu vou de novo no Word, copio todas as alternativas de uma vez só, Ctrl C e colo em opção, Ctrl V, que aí ele também já distribui para as outras alternativas. Como vocês percebem, é muito simples esse processo de criação. Então vou em mais, vamos criar uma. Só que agora, ao invés de eu colocar uma resposta como opção, o aluno vai ter que responder, vai ter que escrever. Então eu vou copiar a pergunta aqui, que é a questão 4. Ctrl C.
e Ctrl V. E aqui nesse caso vai ser uma resposta curta. E aí no caso a resposta correta, como vocês podem ver, é positivismo, né? Então quando essa questão aqui for respondida, o aluno vai ter que escrever positivismo para poder acertar. Bom, então em meu formulário eu tenho o título dele, eu tenho a parte que fala dos dados do estudante, eu tenho a parte que fala das ciências humanas, onde eu coloquei questões das ciências humanas, coloquei 4 questões,